Então, pessoal, essa aqui é a segunda parte da nossa entrevista com o caro Hernani Garcia Lima. É muita coisa, é muita história, ficou muito longo, então eu dividi em dois, até acabou a nossa bateria, eu não percebi, então o corte foi meio súbito, né, do vídeo anterior. Então vamos retomar aqui, porque é muita história. Vamos lá, tentar destrinchar, mas eu acho que a gente está falando na primeira parte sobre, onde interrompeu, sobre a ida do Urandir ao mundo paralelo. Sim, é que eu estava comentando que ele já estava lá nos Zigurates, ou estava se preparando para os Zigurates, mas de todo jeito ele foi visitar a mãe dele. E essa pessoa que foi visitar a mãe dele não era ele, era uma cópia dele, né? E aí ele foi lá, conversou com os irmãos, tudo. Você falou que ele veio, fez uma conversa, um bate-papo com o pessoal que estava, né? Sim. Então, naquele momento não era ele. Depois eu conversei e ele pegou e falou que esse trajeto ele não tinha feito, ele mesmo pessoalmente, Sim, né? Era uma cópia dele. Porque ele estava se preparando para ir para o mundo paralelo. Pois é, só para quem não sabe, porque cortou, não é? Não deu para completar. O pessoal que não sabe do que aconteceu, isso foi um trabalho muito interessante, feito em Zigurate, não é? Onde o Urandir estava dirigindo a caminhonete dele, devagarinho, a 10 por hora. De repente, uma luz, parecia um fogo, apareceu na caminhonete e ele desapareceu. Aí a caminhonete começou a ir devagarinho, pum, parou, motor ligado, 200 pessoas presentes na frente, não é? Onde é o observatório, vou colocar para ilustrar as fotos, onde é o observatório, ao lado tem um morro, uma subida, né? 200 pessoas sentadas ali, muitos filmando, eu filmando, vou colocar aqui as imagens para vocês verem, desse fogo aparecendo e levando ele. Ele foi levado para o mundo paralelo. Mundo paralelo. Olha as luzes. Estou vendo tudo duplo. Parou o carro, já mandou. Levaram ele. Levaram não? Levaram. Eu vi duplo agora há pouco. Levaram ele, eu vi umas luzes dentro. Você viu também, né? Foi. Foi, eu vi, né? Ficou duplo. Olha! Nossa Senhora. Tá indo, gente. Tá vendo, pessoal? Já foi. Vi, só que eu não consegui filmar aqui não. Então, só concluindo a questão da multiplicação, aí nós vamos voltar nesse negócio do mundo paralelo. Por que ele foi para o mundo paralelo naquele momento? Sim. E depois que eu consegui saber, né, que aquelas cópias eram minhas, a forma de conexão que tinha que ser uma conexão mental, aí ficaria uma coisa tranquila e que cria uma obediência, não é uma obediência, mas uma disponibilidade das cópias para quando você precisar. Sim. Se eu precisar de uma cópia hoje para ir em determinado lugar, eu só plasmo ela, a conexão é a mesma, tudo que está acontecendo, até a temperatura, eu sei como que está no ambiente. É automático, como se fosse um controle automático. Aí eu coloco uma cópia para fazer isso aí. Mas só que, como a gente, o nosso subconsciente sempre está questionando, está procurando, eu peguei e coloquei uma conexão de tempo com o Urandir. Falei, Urandir, mas daí aconteceu dia 12 de outubro de 94, e eu não tinha, até agora, de todas as vezes que nós fizemos aí, esse retorno no tempo, eu não consegui, assim, uma anterior, porque isso aí aconteceu em 94, depois aconteceu aqui no Boa Sorte mesmo, naquele questão de fazer alimentação, depois 2h45 da manhã foi levado para a nave, depois em Presidente Venceslau em março de 95 foi levado,
mas não tinha que ser anterior, o magnetóide não retroage a ação dele. Como que aconteceu isso? Aí ele pegou e falou, volta na nave de Presidente Venceslau, de março de 95, faz de novo o treinamento. Aí eu voltei a fazer o treinamento e tal, aquele negócio, eu via os seres mexendo nele, né, que eu já sabia que era ele, aquelas coisas. Quando, de repente, eu observei que no canto do meu olho começou a aparecer uma figura no meu olho direito, começou a aparecer uma figura. E com esse treinamento, vai e volta, eu percebi que era uma criança. Eu percebi que era uma criança e eu falei, Urandir, única coisa que eu vi de diferente nesse treinamento aí é que agora, no meu canto direito do olho aqui, eu consigo ver, agora estou enxergando que é uma criança. Quem que é essa criança? Aí ele pegou e falou, você não sabe quem que é essa criança? Aí, logicamente, que ele jogou um cheque, né? Mate, assim, você está querendo dizer que essa criança sou eu? Ele falou, sim. Em 1976, o Urandir ele tinha 13 anos e eu tinha 16. Eu tinha acabado de vir de Ilha Solteira, que eu morava na Ilha Solteira. E aí, ele lembra que ele sempre falou que ele foi levado para a nave, e que aconteceu isso, colocou o chip e tal. E os seres passaram em Marabá Paulista, estado de São Paulo, buscaram o Urandir para fazer colocar esse chip nele, fazer isso que eles tinham que fazer com o Urandir, e me buscaram também em Presidente Venceslau. E aí ele me informou, me falou, deixou claro para mim que aquele dia eu peguei um magnetóide, o mesmo magnetóide que ele pegou, eu peguei. Então, por causa daquele magnetóide de 1976, e agora em 94, em outubro de 94, eu tinha condição de me multiplicar, desde aquela época. Mas só que como são muitas habilidades, a gente tem que ir desenvolvendo. Então, esse segredo, essas coisas tudo que começou em 76, 94, tal, esse negócio tudo. Aí eu fiquei sabendo há pouco tempo. Parece que foram várias anos, etapas. Né? Várias etapas. Foram várias etapas. Por que ele não fala antes as coisas para nós? Porque a gente não vai saber compreender. E como eu acho que eu já devo ter falado, tem um elemento muito forte aqui no sistema Terra, que é o ego. É muito fácil a gente achar que é melhor que os outros. É muito fácil. Então isso aí pode ser não só prejudicial em uma relação com as pessoas, mas para você mesmo. Você pode se tornar o que você não é, mas tem a tendência, né? Aí por isso que ele só passa as informações no momento certo. Agora, questão de ele ser levado para os mundos paralelos. Você sabe como que começou uma situação um pouco antes? Você lembra da Alessandra? Lembro. Então, a Alessandra não tinha nada, não tinha um campinho aqui, já faz muitos anos, mas muitos anos mesmo. E eu ainda estava morando lá na casa que hoje é do Rampazzo. E a Alessandra, ela gostava de ficar caminhando aqui na fazenda, e de repente ela chegou lá em casa, mas totalmente alterada, assim, uma felicidade extrema, uma coisa diferente. Aí, ô Alessandra, o que aconteceu? Ele pegou e falou, Vânia, eu acabei de ter um contato ali com um parceiro que eu senti uma coisa que é tão suprema, tão maravilhosa, que eu imagino que seja o amor. E uma coisa assim, que também deu para que eu distinguisse entre o amor e o que a gente pensa que é o amor. Porque, por exemplo, na época, né, ela pegou e falou assim, eu achava que eu amava meu marido. Eu achava que eu amava meus filhos, eu achava que eu amava meus pais. Mas não é isso. Existe uma diferença muito grande entre o amor e o que a gente projeta, porque tudo é posse. Eu acho que eu sou dono disso, dono daquilo. Eu projetei nos meus filhos o que eu queria ser, o que o meu marido queria ser, tal, aquele negócio tudo. Então não existe o amor. Existe assim, eu sou dono. Meu filho é minha propriedade, meus pais pertencem a mim, tal, aquele negócio tudo. Então o amor propriamente dito, não existe. Eu senti isso, é totalmente diferente. Ela estava assim numa felicidade. Conversamos ali durante bastante tempo. No outro dia, eu vim de manhã aqui na casa do Urandir, nós tínhamos que fazer um negócio. Aí eu peguei e falei, Urandir, você ficou sabendo que a Alessandra teve um contato ontem à noite? Ele falou, não, ainda não conversei com os parceiros, não estou sabendo não. Aí eu relatei para ele o que ela contou, né? E ela pegou e falou, realmente não existe. Você está brincando.
Não, Hernânio, aqui no sistema Terra não existe o amor. Não existe. O que existe foi o que realmente ela falou. A gente se projeta nos filhos, a gente acha que é dono do filho, a gente acha que é dono do marido, acha que é dono da esposa, dos pais, aquele negócio, e vice-versa. Tudo é uma questão de quase de posse, mas não é amor. A gente confunde essas coisas porque a gente não sabe o que é o amor. Se houvesse mesmo a essência do amor aqui nesse sistema, tem um monte de coisa que não aconteceria. O negativo não existiria praticamente. Aí eu lembro do Chico, aquele cachorro que ficava com ele para tudo quanto é lado, no Jeep, né? Lembro. Eu falei, Orandir, mas então pelo menos em relação aos animais tem. Né? O Chico, ele fica aí, cara, você fica, até você acordar e tal. Ele falou, não existe. Vou te explicar porque o Chico está aqui. O Chico está aqui porque ele tem ração, ele tem água, ele gosta de andar no Jeep, né? Eu saio, ele já pula no Jeep, aquele negócio todo. Então não é isso, não é. Mesmo o gato, ele não tem amor. O gato, ele gosta da casa. Gostar é diferente de amar, né? Bem diferente as coisas. E ele falou que não. Logo na sequência, começou a falar da essência do amor, que quando ele fosse para o mundo paralelo, ia trazer a essência do amor. Então, tanto é que quando aconteceu o negócio da caminhonete, que você vai colocar para as pessoas poderem ter uma noção, ele foi aos mundos paralelos, ele conversou com casais, lembra que ele relatou isso? Ele não foi lá e conversou com individualmente, Sim. Não. Todos os momentos foram em casais, porque foram mostrando para ele e passando a frequência para ele o que é realmente um amor entre duas polaridades, né? Aí ele trouxe a essência do amor. Hoje no sistema existe porque ele trouxe só a essência. Essa essência vai ser desenvolvida. Essa vibração, essa energia, ela está sendo desenvolvida. Tanto é que agora nós estamos entrando na era das mulheres, não é? Sim. Era de aquário. Isso. Eu não sou muito ligado nessas coisas, não sei informar sobre isso, não. Né? Era feminina, né? Exatamente. Apesar da situação que está o país, o próprio mundo, né? Em vários aspectos, mas não esse amor que a gente virou brincadeira aí, né? Mas a essência do amor vai passar por todas as pessoas e todos vão sentir. Hernânio, vou abrir um parêntese porque a grande maioria do pessoal com certeza ainda não sabe o que é um magnetóide. A gente veio falando do magnetóide, nós sabemos porque faz parte do nosso treinamento, é uma tecnologia das 49 raças que pode ser de várias maneiras. A maneira que o Hernânio acessou foi diferente da maneira que eu acessei, não é? Eu acessei 3 e o último que eu acessei foi oferecido em uma gamela que o Bilu trouxe, o famoso ET Bilu, lá em Juquitiba. Ele teletransportou uma gamela com 3 magnetóides, que eram bolinhas, pareciam um mentex, só que ele era aceso, ele tinha uma luz, uma luminosidade. Tinham 3, eu, Gerson e Edirce, naquele dia, ingerimos nessa tecnologia. Eu peguei ele, coloquei na minha mão, na minha boca. Quando eu peguei ele da gamela, ele estava iluminadinho. Quando eu botei, e parecia meio que um mentexinho duro. Quando eu botei ele na minha boca, imediatamente ele amoleceu. Parecia uma gelatina, uma gosma. Eu engoli aquela gosma. E, gente, vou ser sincero, me deu uma enjoada rápida. Por quê? Porque essa gelatina vibrava, ela desceu, parecia que eu tinha engolido uma mosca ou uma abelha, e ela estava batendo as asas, vibrava aquilo descendo a minha garganta e me deu uma certa enjoada rápida. Mas é uma tecnologia que é absorvida pelo nosso corpo, que fica circulando no nosso sangue e tem inúmeras funções, além de acelerar exponencialmente a nossa atividade cerebral, não é? Melhora a carga elétrica, o salto elétrico entre as nossas células, ela reage quando estamos fazendo, vamos dizer, trabalhos onde determinadas naves dos nossos parceiros, não é, aparecem, como hoje, a gente está aqui em Dáquila, hoje a gente acabou de vir de um trabalho onde as naves do GNA, aquelas que parecem que dão flash, elas interagem, essas frequências luminosas interagem, potencializam o magnetóide. Ele ajuda a absorver mais. O Hernani foi de outra maneira.
não é? Sim, sim. É totalmente diferente, com outra função, vamos dizer, não é? Mas o magnetóide é uma tecnologia das 49 raças, só para vocês, não é, estarem... Cada magnetóide, ele age de várias formas no nosso organismo. No caso desse que eu peguei em 1976, ele potencializou minha habilidade em relação à multiplicação. Sim. E como ele sendo físico, sendo energético, a função é diferente. Eu já vi também uma pessoa ingerir um magnetóide semelhante ao seu, e ele ingeriu, e conforme ia descendo a ciência, a gente viu o neon descendo. E quando é questão energética, ele pode ser absorvido também. Você coloca próximo ao umbigo, né? Sim. E aí você... o corpo absorve. E são tecnologias fantásticas que faz com que as habilidades de você comece a acordar, comece a despertar, comece a ver a realidade. Porque aqui onde nós estamos no sistema, praticamente quase dormindo, né? Que a gente praticamente está dormindo no tempo, no espaço aí. Agora, uma outra coisa bastante interessante, Felipe, que aconteceu, esse aí mexeu muito comigo. A Lígia e a Vânia, a Lígia, como você toma chimarrão, vocês tomam chimarrão, a Lígia vai em casa, né? Quase que todo dia lá para eles tomarem chimarrão. E colocaram um negócio no grupo da Bíblia, uma parte lá onde fala sobre codornizes. Sim. Quem é mais... Eu não conheço muito, né, a questão eu não leio, né, mas só que eu achei bastante interessante, porque eu vi elas comentando sobre esse codorniz que está na Bíblia, onde pegou e falou que Moisés, após ele libertar o povo e foi para o deserto, ele ficou muito tempo andando com esse povo. E formou-se pessoas lá, quase que uma política, né? Quase que uma política de uma forma assim. E tinha alguns anciãos que começaram a conversar com o povo e houve vários questionamentos. O que aconteceu com a gente aqui também. Porque começaram a questionar Moisés, por que só ele que subiu o morro? Por que Deus só falava com ele? Por que não falava com os outros? E outra, quando eles eram escravos, eles tinham alimentação, eles tinham pão, eles tinham carne, eles tinham água. Agora no deserto aquele sofrimento não chegava a lugar nenhum. Então começaram a questionar a autoridade de Moisés, começaram a questionar tudo aquilo que Moisés fez. Olha o que o cara passou para libertar o povo, né? Tá bom. Aí Moisés subiu o morro e falou, Senhor, mais ou menos assim, quem lê lá vai saber. Tudo que me pedisse foi feito. Agora, por que não me tira? Sendo que o povo já está duvidando de mim. Não acredita no que eu falo, reclama de tudo, reclama porque não tem água, reclama porque não... Mesma coisa de hoje, né? A gente reclama de tudo. Reclama de tudo e ainda ele coloca a culpa em alguém. Beleza. Aí Deus pegou e falou, não, então vamos fazer o seguinte. Até eu fiz um paralelo, né? Paralelo. Porque aconteceu algo semelhante aqui com o Urandir. Quando, há muitos anos, você estava junto, né? Você acompanhou, você viu. Só o Urandir que subia e conversava com os parceiros. Só ele que conversava. Vários anos, somente o Urandir conversava. Claro, nós víamos os seres, vimos os seres caminhando, flutuando em cima de árvore, as naves voando, atravessando árvore, sonda, o diabo a quatro. Mas conversar só com ele. Só com o Urandir. E quando ele falava, por exemplo, chegava no último dia, falava, pessoal, você tem que ficar um dia a mais aqui na fazenda e tal, porque não terminou os trabalhos ainda, a gente tem que fazer algumas ativações, não sei o quê, e foram os parceiros que pediam. Como a gente não tinha esse contato direto com o que nós temos hoje, né, com os parceiros, de conversar diretamente com eles, então muita gente questionava, não, o Urandir está querendo ficar mais um dia para ganhar mais um dia de diária, para comer num restaurante, então, aquele negócio tudo, então já começou aquele negócio. E um dos maiores críticos, eu achei interessante isso aí, um dos maiores críticos que falava com o grupo, foi convidado pelo Urandir para subir. Vamos lá comigo agora, então. E ele conversou diretamente com os seres. E os seres falou, agora você desce, não vou citar o nome, né, porque fica meio chato, você desce e vai
falar para as pessoas lá que precisa ficar mais um dia. Foi a partir de então que logo na sequência a gente conversou e as pessoas começaram a entender como funciona. E aí, mesma coisa de Moisés. Aí Deus pegou e falou assim, faz o seguinte, Moisés, fala para os anciãos, né? Anciãos, subirem com você até a Larginha. Quem conhece a Larginha, né? Beleza, sobe lá que eu vou conversar com eles. Aí subiram, Deus está segundo o que eles leram lá, que estava, falou assim. Aí os anciãos subiram, ele foi lá conversar. Cara, eu imagino a cabeça dessas pessoas, mesmo sendo lá no antigo, e envolvendo religião, tal, aquele negócio tudo, quando Deus apareceu. O que eles fizeram de maldade para Moisés, o que eles falaram de coisas que não sabiam para o povo. Engoliram seco, né? Tiveram que engolir seco. Aí Deus pegou e falou assim, qual que é a reclamação de vocês? Qual que é o problema? Não, é que só Moisés que subiu e agora a gente está aqui na presença do Senhor, e tal, aquela mijação que a gente imagina que seja. Aí, que o povo não tem água, não tem comida, não tem carne, não, né? E lá quando era escravo tinha. Ele falou, beleza, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã vocês terão carne à vontade, cuidado, que vocês poderão comer demais, muitos comerão demais, se fartarão demais, morrerão de tanto comer. Porque já não estava acostumado mais, né? Era só acostumado a comer um pouquinho, peixes e tal, aquele negócio. Aí ele pegou e falou assim, mas Senhor, como que vai ter essa carne, esses negócios tudo, sendo que se nós matarmos os rebanhos vizinhos aqui, não tem como alimentar o povo. Se nós jogarmos nossas redes, não tem como pegar tanto peixe. E água, tal, aquele negócio. Ele pegou e usou uma expressão, meus braços ainda não se encurtaram. Faça o que eu estou orientando, que vocês vão ver o que vai acontecer. Tá. Aí disse que no outro dia teve a revoada de codornizes. Deve ter sido muito fantástico essa situação. E o povo se alimentou, jogou a rede, pegou peixe e tal, aquele negócio. Todo o povo se alimentou. Mas até aí, tudo bem, história, o que aconteceu são realidades que a gente só imagina, né? Mas só que uma frase me prendeu. Aquela, meus braços ainda não se encurtaram. E eu fiquei com aquilo, cara. Eu até fiquei bravo, porque eu comecei a lembrar da história de Moisés, que ele era um príncipe egito, né? Poderia ser o faraó. E ele mesmo abriu mão por causa de uma coisa, por causa de outra, aí teve um monte de praga, um monte de gente morreu. Falei, para que tanta morte, sendo que, né, o cara podia ter resolvido isso com maior facilidade. Aí depois fui informado que mesmo essas pessoas que morreram, as crianças, tal, aquele negócio tudo, são fases de evolução. Tem que passar, nós temos que passar por fase de evolução. Quando a gente não morrer mais em carne, se tornar luz, aí sim. Processo transmutativo. Processo transmutativo, aí você se livra desse ciclo. Tá bom. E eu estava em casa, tinha pouquinha gente aqui, e eu falei para a Vânia, vamos descer lá, vamos ficar lá com o pessoal, vamos bater um papo com o pessoal. Aí ela pegou e falou, não, eu não sei se ela estava cansada, ela tinha alguma coisa para fazer, eu não lembro o que era. Mas eu falei, eu vou descer de todo jeito. É que Ravalon fica distante de Zigurate uns 5 quilômetros. E a gente tem que deslocar de um lugar para o outro. Eu moro em Zigurates e eu teria que vir para Ravalon. Estamos aqui no auditório, aqui vamos dizer, na sala, por trás do auditório de Ravalon. Estamos aqui na sede de Dáquila. Estamos gravando isso aqui durante uma atividade nossa aqui, né? Exato. E o Hernani mora a 5 quilômetros daqui, que é Zigurates, a cidade de Zigurates. Cidade em construção. Isso. Beleza. Então eu cheguei aqui, comecei a conversar com o pessoal, aí de repente veio uma orientação, todo mundo para o Cascalhão. É um local aqui em Rávalo também, que é um local de contato. Quando nós chegamos lá, o Bilu não demorou, chegou, falou com todo mundo, tal, aquele negócio, e mais ou menos a gente conhece o processo na hora que ele já está para ir embora. Aí antes dele ir embora, eu peguei e falei, Bilu, eu peço permissão, né? Posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Só que as outras pessoas ali parece que não estavam vindo, começaram a conversar e não estavam vindo. E eu senti, Felipe, que ele estava virando assim para ir embora, e na hora que eu pedi se ele podia responder uma pergunta, eu percebi que ele virou. Cara, que coisa forte, danada. Aí eu peguei e falei, Bilu, em algum momento da sua existência você usou essa frase? Já encurralou ele ali, hein? Meus braços ainda não se encurtaram? Aí ele pegou, sim, foi eu que falei.
Aquilo foi um choque para mim, né? Imagina um trem desse aí. Aí ele pegou e falou assim, agora que você sabe quem eu sou, o que você vai fazer com essa informação? Contar para os nossos espectadores. Então, eu estou contando, mas no dia, ele, né, foi embora e eu falando com as pessoas, os caras não ouviram, cara. Olha só. Não ouviram, as pessoas não ouviram. Eu falei, não é possível, será que só eu que ouvi? Aí, como peguei uma gravação, eu fui ver, mostrei para o pessoal aqui, gente, perguntei, está gravado aqui, e as pessoas não ouviram. Aí, depois dessa resposta, quem que é o Bilu? O que são eles na história? Quais são os deuses da história? Por que esconderam tudo isso da gente? Exatamente. Por que esconderam tudo isso da gente, cara? Inclusive, não é, já que o Hernani está relatando isso daqui, durante inúmeras conversas com o Bilu e de Bel, inúmeras vezes, ele direcionou a gente para ler o Êxodo. Leiam o Êxodo, porque Bilu está lá. Eu não vou falar quem eu era, agora vocês têm que descobrir. Ele fica fazendo isso com a gente, forçando. E o Hernani captou e viu. Não é? Agora, uma coisa interessante, nós falamos do Bilu, dos parceiros, né? Urandir. Cara, nós somos amigos há muitos anos, e eu sempre tive uma situação assim, porque só falando em paranormalidade, o cara é um fenômeno. Ele faz o que quer. Sim. Ele para tudo, ele coloca para andar, ele mexe com a matéria. Acho que nós falamos no começo do outro lá, Sim. o que foi feito quando eu conheci o... Beleza. Aí eu sempre, durante todos esses anos, eu perguntava, Urandir, você já conseguiu lembrar quem você é? Porque quanto mais a gente evolui, quanto mais as habilidades se afloram, quanto mais você tem contato com os parceiros, você vai começando a lembrar quem você é. Aí ele, não, vários anos, não. Aí, de repente, de um tempo lá, ele começou a falar, mais ou menos, agora eu já sei mais ou menos. Aí nós fomos com uma atividade no Paraguai, e onde ele foi homenageado lá na Comembol. Sim. E o que me marcou bastante é o respeito, cara, o respeito que as pessoas têm, né? Aqui a gente leva tudo meio na brincadeira. Verdade. E o Brasil... Eu estava lá também, isso aí eu fui testemunha. Não é muito sério nas coisas, não, né? E o respeito, que me admirou muito o respeito. A gente estava voltando no outro dia, quando eu estava dirigindo, ele estava ali do lado, eu peguei e perguntar de novo, né? Urandir, você já sabe quem você é? Cara, ele me responde, sei. Eu falei, e agora? Eu fiquei sem saber o que perguntar, e andamos alguns quilômetros, tal, aquele negócio tudo. Peguei e perguntei de novo, mas você vai falar quem você é? Ele falou não. Mas ele não falou que ele não podia ou ele não queria, ele só falou não. Sim. E eu não me senti assim, à vontade, apesar da amizade que a gente tem, de questionar mais. Aí continuamos a viagem, tal, chegamos aqui no Brasil, no outro dia, nós tínhamos um negócio para resolver aqui, eu sempre tenho alguma coisa para resolver, eu venho para cá. Aí quando chegou aí, eu falei para ele, já que eu não sou curioso, né? Já que eu não sou teimoso... Aproveitar a oportunidade para tentar sugar. Falei para ele assim, já que você já falou, já que você não vai falar quem você é, você pode pelo menos falar quem nós somos? Aí ele usou uma frase lá que eu não sei, ele falou um negócio lá que eu não na hora... Aí eu acho que eu fiquei assim, meio decepcionado com o que ele falou. Ele pegou e falou, não, Hernani, não é nada disso que você interpretou. Como nós estamos usando o termo coisa, eu vou te falar assim, nós somos uma coisa maravilhosa, cara. A gente tem que saber quem nós somos, o que nós somos, de gota em gota. Por isso que demorou tanto tempo para ele, um cara desenvolvido que nem ele, saber quem que ele é. Porque ele pegou e falou que tem nós temos que saber quem nós somos de gota em gota. Porque tem uma força muito grande aqui no sistema, que é o ego. Já existe um ditado muito antigo. Quando o Hernani fala sistema, gente, sistema terra. Só pra... sistema terra. Às vezes o pessoal não... Não é outra coisa não, não mistura as estações não. Sistema terra, onde sistema nós vivemos. Onde nós esse vivemos. Mundo, né? Esse mundo, conhecido 3D. Isso. Então, o ego é muito forte. Já ouvi por várias vezes, quer saber quem que é a pessoa, coloca ela em cima de uma folha de sulfite, que ela já vai começar a olhar assim quem está para baixo, porque ela está se achando melhor que os outros. Imagina se a gente souber de repente quem realmente nós somos, quais as habilidades, o que a gente pode fazer. Se eu não estiver preparado
consciencialmente, psicologicamente, tudo vertendo sempre para o lado do bem, imagina o que eu posso fazer. O que eu posso fazer com as pessoas, o que eu posso fazer comigo. Então a gente tem que saber aos pouquinhos. Aí, tá, continuamos a conversa ali, eu falei, Urandir, mas agora vamos conversar. Uma coisa, Felipe, eu acho que é questão de autoridade. Aquela vez que você falou lá do teu irmão, né? Do Guilherme, que lá vocês saíram de Campo Grande, pegaram uma estrada. Sim. E o Urandir pediu para que você não saísse dentro do carro, né? Se você exatamente, ele me pediu para não sair do carro, porque naquela época, eu estou falando de gente de 2002. Faz tempo. 2002, tem mais de 20 anos isso, tem 21 anos isso, não é? 21. Ele chegou para mim e falou, olha, eu vou conversar aqui com vocês para ver o que aconteceu com o Guilherme, com o teu irmão. Você não sai da caminhonete porque você não tem frequência e vai se queimar. Você não vai conseguir segurar a energia. Ele saiu da caminhonete, foi andando uns 10 passos assim na frente, só que a minha curiosidade é maior do que o meu medo. Aí eu baixei o vidro do carro, eu estava dirigindo, né? Eu saí pela janela, sentei na porta e fiquei com as pernas dentro do carro, assim, para mim pelo menos tentar escutar. Foi quando eu vi uma sonda gigante, desceu, ficou na frente dele e eu fiquei de queixo caído porque estava Urandir discutindo com os seres. Mas vocês me prometeram, falaram que não ia acontecer isso, vai acontecer aquilo, assim, pá. Aí a sonda parecia uma caixa de som quebrada, porque ela falava com um som metálico em perfeito português. Eu não vou relatar, não posso falar abertamente, não é mais... Ficava falando, não sei o que, não, Urandir, papapá. E ele lá, mas você... Eu fiquei simplesmente chocado, primeiro, com assim, da maneira com que ele estava, não é, se dirigindo a essa sonda, a esse aparelho de comunicação com vocês, mas assim, dando bronca. Aí eu vi, meu Deus, a autoridade desse cara com ele. Isso foi a primeira vez que eu vi isso. Eu tive inúmeras experiências com ele, junto com os parceiros. E, inclusive, é interessante, Hernani, porque eu fiz recentemente uma postagem no meu Stories, onde, com um recortezinho do ET Bilu, falando. Aí já teve, né? Esse é o Urandir, não sei o quê. Gente, já tivemos inúmeras conversas com o Bilu, junto com o Urandir conosco. Então, isso aí é fantasia. Isso aí é coisa de pessoas, dos nossos detratores aí, sempre tentando jogar lama. Isso não é verdade. Mas, inúmeras vezes, eu tive essa experiência de ouvir o Urandir conversando com seres, mas assim, de maneira, com uma autoridade que eu fiquei, gente, quem que é esse cara? Não está submisso. Não está, é surreal, direcionando, não, peraí, aqui, não, vamos fazer assado. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, não foi só eu, hein? E nem o Hernani. Foram várias pessoas aqui que tiveram esse, não é? Um outro exemplo de autoridade, né? Nós estávamos lá numa outra base nossa, em São Paulo, lá no Piabiru, que é em Juquitiba, né? Sim. Juquitiba. E teve um contato lá com o Bilu, que o Bilu, ele brinca muito com a gente, ele deixa a gente muito à vontade, ele não é... Já pensou, se ele é alguma coisa relacionada a Deus, uma divindade, ou sei lá o que é, a gente vai saber isso no futuro, ele não age assim. Ele age deixando a gente à vontade. Você não fica com medo. Não existe esse negócio de medo. Não tem uma opressão. Então ele chegou brincando, falando, olha só, teve uma pessoa que chegou em Bilu e pediu para que Bilu fosse falar com as 49 raças para abrir o portal do segundo anel, que pode ser definido por várias outras coisas, o plano espiritual, mundo paralelo, pode ser várias coisas. Mas existem os portais. E aí, então o Bilu falando que onde já se viu a pessoa ter a ousadia de falar com o Bilu e Bilu pegar e falar com as 49 raças. Mas a pessoa falou com tanta autoridade que Bilu foi. Bilu foi, falou com as 49 raças, tal, aquele negócio tudo, e Bilu passou tudo o que essa pessoa tinha falado. E as 49 raças, para surpresa de Bilu, não é que atendeu? Aí Bilu voltou e falou tal. Vocês sabem quem que é esse? É o orientador de vocês. É o cara que pegou e pediu isso. Olha a autoridade que ele tem. Mas só que o Bilu deixou bem claro. Se acaso acontecer alguma coisa, durante esses 2000 anos que você quer que deixe aberto o portal,
você é o responsável por tudo que acontecer. E Bilu achou que ele ia tremer nas bases. Ele matou no peito e falou, deixa comigo, que eu sou responsável. Então, a demonstração de autoridade. Por que eu estou falando isso também? Nesse dia, voltando, que eu estava lá na casa dele, que nós conversamos sobre isso, que ele falou sobre o ego e tal, aí eu peguei e falei, Urandir, sobre autoridade, né, esse negócio aí, daquela vez lá do Felipe, do irmão do Felipe, o Guilherme, aquele lá do Piabiru. E digamos assim, você pegou e liberou os nossos amigos, nossos entes, e quem a gente conhece ou não conhece, podem vir do segundo anel. Digamos que algum deles cheguem aqui e façam alguma coisa que não deva. Aí ele pegou e falou, não, a questão emocional lá não é aqui é 100% emoção. Lá é no máximo 30% de emoção. E quando vem, é porque essa pessoa já tem consciência e desenvolvimento para vir para cá. E outra, nós aqui nós estamos estudando, nós estamos pesquisando, nós estamos correndo atrás do conhecimento, eles lá fazem a mesma coisa, eles não ficam parados. E quando eles vêm para cá, às vezes é para buscar pesquisa também, buscar conhecimento. Mas eu peguei, beleza. Mas e numa hipótese de acontecer alguma coisa, alguém fizer alguma coisa que não deve? Ele pegou e falou, bom, já que você está perguntando isso aí, digamos que aconteça isso. Eu sinto a placa vibracional vibrar dessa pessoa. Eu conversando com você aqui, você não vai perceber, eu vou lá, anulo, ele não tem mais condição de vir para cá, ele volta para lá e não vem mais, porque é quase uma concessão para que a pessoa possa evoluir. É quase uma liberdade para que a pessoa possa evoluir. Não vai acontecer isso, mas nessas condições que você está falando, eu vou lá, mexo na placa de qualquer um e volto aqui, você nem vai perceber isso aí. Aí eu lembrei de um filme que eu assisti chamado Capaz, que o cara falava que era extraterrestre, que ele viajava, tal, aquele negócio todo. Aí o médico que estava acompanhando ele ali, que todo mundo achava que ele era louco, pegou e perguntou para ele, e você pode ir no seu planeta e voltar? Posso. Mas como que você faz? Ele falou, muito simples, quer ver? Pronto. Aí, pronto, como? Não, eu já fui lá, já visitei os parentes, já vi tudo, voltei, você não percebeu, porque o tempo aqui é diferente. Mais ou menos que o Urandir pegou e falou para mim. Então, são coisas fantásticas, Felipe, fantástico, né? Só para contextualizar aqui para o pessoal que nos segue, de repente, que não está a par do que a gente vem falando, discutindo em Áquila, nos nossos canais, nos nossos sites. O segundo anel, o sistema Terra, como a gente chama, tem 9 anéis, tá? Não são concêntricos, tá? É como se fosse uma cesta de pão, como diz o nosso amigo Bilu. Nós estamos no primeiro anel, tá? Esse mundo que a gente conhece, a Terra convexa, não é? Está no primeiro anel. O segundo anel é outro lugar, vamos dizer, um outro anel, vamos colocar dessa maneira para ficar o mais simples possível para facilitar o entendimento. Até porque a gente ainda não sabe, não é? Tudo. A gente está começando a estudar, a receber informações dos parceiros sobre isso. Ou seja, o segundo anel seria onde aqueles que perderam o corpo físico vão para esse lugar. E este lugar é um outro mundo, não é? Mas é igual aqui, não é? Mais ou menos, pelo que a gente vem entendendo, vamos ver se você está de acordo comigo, é como se assim, a morte não existe, gente. A gente só muda de densidade, muda de roupa, vamos dizer assim. E existe a possibilidade de ter interação física com esse pessoal. Sim. Através do quê? Da abertura desta portal. A gente não sabe direito como chamar, mas vamos falar que é uma porta, que permite a comunicação do primeiro anel com este segundo anel. Nosso orientador Urandir, nosso presidente Urandir, pleiteou com as 49 raças a abertura dessa porta, vamos botar assim, né? Para que possamos interagir fisicamente, gente. Exato. Verbalmente, cara a cara, como fazemos com as 49 raças. Não é canalização, não é telepatia, não é nada disso. Nada subjetivo, é físico. E ele conseguiu a autorização das 49 raças. Aqui existem grupos que estão sendo treinados para esse tipo de interação. Inclusive, eu e minha esposa fazemos parte desse grupo.
chamamos do grupo dos ascensionados. Eu não podemos ainda falar abertamente, mas já tive conversa com várias pessoas aqui já tiveram conversas, inclusive não sozinhos, hein? Em grupos relativamente grandes, hein? Com essas pessoas. Mas isso aí vão botar mais para frente, né? Porque vocês vão saber muita coisa disso daí. Isso vai surpreender, vai revolucionar o nosso entendimento sobre vida, sobre morte e vai fazer o quê? Vai para a humanidade tudo isso. Para a humanidade tudo isso e vai o quê? Neutralizar o medo da morte. Não é isso? Exato. Agora nós estamos falando sobre autoridade, né? Sim. Autoridade que o cara tem com seres, entre aspas, extraterrestres. Sim. Como que aconteceu tudo isso? Agora, falar do cara. Lá em Presidente Epitácio, quando eu morava lá ainda, eu tenho, né? Mas um amigo, que hoje ele mora no Paraná, e mesmo ele tendo uma situação financeira, familiar, assim, maravilhosa, tal, aquele negócio, ele tinha uma depressão que era muito complicada, né? Deixava ele numa situação difícil, sempre chorando e tal, aquele negócio. E o Urandir, eu falei com o Urandir, não sei se ele estava em São Paulo, ele estava no Rio, e aí ele pegou e falou: Daniel, estou indo para a fazenda, leva ele lá. Aí, beleza. Juntou um amigo de Kaiowá, mais outros ali de Epitácio mesmo, minha esposa, a Vânia, nós viemos. Aí quando chegou aqui, ele sempre chorando e tal, começou, o Urandir orientou para que fizéssemos, até ele chamar, banho de estabilização. Você lembra que esse está de acordo com a vibração do planeta? E tal. Mais friozinho um pouco, né? É natural. É o banho natural. Tinha que ter um choque de temperatura, né? Não era bem um choque de temperatura. Não, já estou confundindo. Isso aí. Ambiente. Não, era de tempo, né? De Tem tempo. que tomar X tempo. Naquela época, eu não sei se era 19 ou 29 segundos. Aí tomava, depois tomava banho de novo, tal, aquele negócio. E deu mais ou menos umas 8 horas, coisa assim. Aí o Urandir apareceu e falou: vamos subir, vamos lá nas crateras. Beleza. Isso aqui na fazenda. Aqui na fazenda. Está na sede no morro aqui na fazenda. Aí subimos, estava esse nosso amigo, né, que com muito problema de depressão, um outro amigo, o nome dele é José, né, a gente chama de Zezinho, que ele é dono de um supermercado lá na cidade de Kaiowá. O outro é o Pita, que era o gerente do extinto Banespa de São Paulo. E estava a Vânia e eu, essas pessoas. Nós subimos. Quando chegou, que para quem conhece aqui, para os novatos que não conhecem ainda, quem venha conhecer, a gente sobe, passa diretamente nesse lugar que nós estávamos vendo, que eram as crateras. A gente passa pelas marcas, aí depois tem uma descida, aí sobe na pedra assim, e tem a árvore do Rockstar, não é? Sim. Quando o Urandir começou a subir ali, que ele estava na frente, eu estava logo após ele, as mãos dele acendeu. Que é o fotogênese, como que é? Fotogênese, a polarização do campo biomagnético. Ele acende, ele parece com uma luz, parece um neon esverdeado, dourado. Eu também já vi isso. Vários de nós aqui já testemunhamos isso aí. Aí eu peguei e falei: Urandir, você está percebendo o que está acontecendo com você aí? Aí ele falou: o que foi? Eu falei: suas mãos estão acesas. Ele falou: não, Hernani, aqui a energia está muito boa, olha para o céu. Aí na hora que eu olhei para o céu assim, passou sonda vermelha, passou sonda prata, verde e tal, mas um festival de sondas. Eu falei: meu pai do céu, não é canépora, então. Beleza. Quando chegou lá na cratera de plasmagem, tem a cratera de Cura e plasmagem, né? Então é na cratera de Cura. Na borda dela, ela forma uma ferragem, um tipo de uma ferragem, uma pedra ali e tal. Aí o Urandir pegou, com as mãos acesas que estava, pegou as pedras acenderam também. Aí no frontal desse amigo, ele começou a mexer no frontal, acendeu o frontal dele e a gente estava observando. Aí de repente essa pessoa que estava depressiva, só chorando, tal, aquele negócio, ele começou a dar risada, começou a conversar, o Urandir conversar com ele, a gente só observando e tal. E ele ficou normal. Aí o Urandir pegou e falou assim: olha, como a energia está muito boa, está muito bacana, eu vou fazer um negócio aqui que cada um vai ver de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu desenvolvimento. Então ele ficou entre nós, aí eu fiquei aqui, o Zezinho ali, esse amigo,
mais o Pita e e a Vânia. Nós ficamos. De repente, o Urandir abriu os braços assim e começou a acender, a partir do coronário, os chakras, coronário, frontal, laringe, cardíaco, plexo solar e assim por diante, os chakras alinhados e, logicamente, depois os outros chakras, né? E foi uma expansão, assim, de energia para tudo quanto é lado, que o Urandir sumiu. A gente só via essa luz neon, esses negócios. Nós sabíamos que o Urandir estava lá, mas a gente não via mais ele. Mas a gente via através dele, vamos supor, eu estava aqui, eu via o Zezinho via o Pita, e o outro... Ele ficou translúcido, você conseguia ver através dele. Uma luz enorme, e não via mais o corpo físico do Urandir. E tem um filme, o Kogum, que os caras são de luz, tal, que nem chega perto do que... mas tem o contorno, o olho humano, tal, aquele negócio. Não, o dele não. A gente sabia que era ele que estava ali, mas não via, só via luz, cara. Que coisa fabulosa, que coisa fantástica. Aí, não sei quantos segundos, minutos, ficou aquele negócio assim. De repente, o Urandir agregou. Voltou ao normal, né? Agregou. Aí nós não falamos nada, ninguém falou mais nada, ninguém conversou mais nada. Nós descemos, cada um foi para o seu quarto. E no outro dia, no café, na hora que nós fomos tomar o café, até que tinha um alojamento em cima, né? Do restaurante. Gente, isso tem mais de 20 anos, hein? Foi em 98. Olha só. Foi em 98 que aconteceu isso. Aí o pessoal, Hernani, o que aconteceu lá em cima, cara? Eu falei, eu também não sei, eu nunca tinha visto isso. Eu também não sei o que aconteceu. Mas como quando eu aposentei, eu vim e fiquei gerenciando as construções aqui durante um tempo. Mas de voltar, eu pegava licença-prêmio, férias, negócio, eu vinha e tomava conta. E a gente estava na construção do primeiro ecológico, que já foi derrubado, né, foi feito outro e tal. E nós fomos lá verificar o andamento da obra, o Urandir. Quando chegou lá, eu peguei e falei, Urandir, cara, o que aconteceu lá em cima? Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu, cara? Que isso, você tá ficando louco? Você se transformou em luz, velho? Aí ele pegou e falou assim, não, aquilo lá é muito simples, aquilo ali é a nossa essência. Nós somos aquilo ali, nós somos luz. Até se você for começar a definir que matéria é luz condensada, existe uma lógica muito grande. Exatamente. Com um processo de aceleração mental e também de todas as células, tal, aquele negócio que a gente já sabe que é possível. Sim, é possível, a gente que é lento, mas se a gente começar a acelerar o processo, a gente consegue. Aí ele mostrou. Ele pegou e falou que aquilo ali é é a nossa essência, nós somos aquilo, e quando os parceiros eles vão em algum lugar assim que pode estar contaminado com radiação e tal, não só através, como foi o caso das cópias, eles também utilizam isso. Eles saem do local onde tem uma radiação, alguma coisa que pode prejudicá-los, eles expandem e voltam. Né? É um detox. É quase um detox. Um detox. Agora, a gente fica pensando assim, o Urandir, tudo que eu vi durante todos esses anos, a coisa que mais me impressiona ele, o cara que é o que é, eu não sei o que é, mas é muito além de nós, a humildade dele. É verdade. A humildade. Nunca vi ele se alterar, nunca vi ele ser melhor do que ninguém. Se tiver que deitar aqui no chão, ele dorme. Se tiver que fazer comida, se ele chega numa obra, ele chega ali, trabalha de pedreiro em todo lugar. Ele nunca se faz melhor do que ninguém. É verdade. Muito pelo contrário. Eu também tenho 26 anos já na estrada e eu assino embaixo. Fantástico, assim, impressionante. fantástico. Impressionante. É um grande exemplo para a gente. Tem muitas pessoas que ouvem falar isso, ouvem falar aquilo, tá na internet isso, aquilo. Cara, você não tem direito de falar. Nós não temos direito de falar, nós não temos direito de julgar. Se eu for falar de você ou você for falar de mim, você tem que me conhecer primeiro. Exatamente. Vem me conhecer pessoalmente, eu tenho que conhecer você pessoalmente. Nem assim me dá direito de falar nada. Quanto mais a gente ouvir no noticiário. Quando você conhece o Urandir, cara, é fabuloso. É fabuloso, fabuloso. Vocês estão ouvindo da boca de duas pessoas que convivem com ele. Tem vários anos, o Hernani muito mais, porque já do interior de São Paulo, lá de muito antes. Ou seja, mas é aquele negócio, é o que a gente tem
de comum, né? Sabemos exatamente da essência dele, dessa humildade dele, dessa... É surreal, é assim, convivendo é que você percebe, não é no dia a dia, porque ele também não fala, né? Ele Não é muito fala. quieto, Não. fala, é no dia a dia, nas ações que a gente... Exatamente. E a informação que talvez a gente deseja tanto, procura tanto, ele vai falar. Mas no dia que eu estiver preparado, no dia que você estiver preparado, ele vai falar a informação para você, vai falar que nem coisa que aconteceu 20 e poucos anos atrás, né? Que eu nem achei que teria alguma coisa diferente. Hoje ele chega e fala, Hernani, você lembra de tal coisa assim? Lembro. Então, aconteceu isso. Cara, mas como pode? Como eu não ter percebido tal, aquele negócio? E por que você não me falou antes? Ele falou, porque você não estava preparado. Então a gente tem que estar preparado para receber a informação, para você saber o que vai fazer com essa informação. O Bilu falou para mim, agora você sabe quem eu sou. O que você vai fazer com isso? Cara do céu. Só falar, né? É exclusivo, hein, gente? Isso aqui é a primeira vez que a Hernani está falando essa do Bilu, hein? Ninguém sabe. Vocês estão ouvindo aqui pela primeira vez. Isso daí. Bom, Felipe, depois de tudo isso que nós já conversamos aí, se acaso a gente for continuar, cara, é muita coisa. Eu me sinto um privilegiado, né, em todos os aspectos, por ter acesso ao Arandir, por ter acesso aos parceiros, por ter acesso à informação. E a única coisa que eles pedem para nós, não só o Arandir, como os parceiros também, é que a gente leve a informação. Se você quer sair do mundo que você está vivendo, quiser conhecer a realidade mesmo, procurar o conhecimento e ver o que realmente, ou tentar procurar realmente o que nós somos, pesquise sobre Dáquila, veja aí nas mídias sociais, verifique sobre os nossos, o pessoal que faz live, né? O pessoal que faz a comunicação. Os canais de Dáquila. Os canais de Dáquila. E na dúvida, se você não consegue desenvolver, não consegue conhecer, não consegue entender por esses meios, vem aqui pessoalmente. Vem aqui no Recanto de Ravalon ou qualquer unidade do Dáquila no Brasil ou no mundo, onde tiver alguma atividade, quando tiver atividade, que você vai se surpreender, como eu vivo me surpreendendo até hoje, depois de todos esses anos, até hoje. Cada dia é uma coisa mais surpreendente do que a outra. Obrigado, gente. Grande abraço. Isso aí, pessoal. Agradecer aqui a disponibilidade do caro amigo Hernani em ter contado tudo isso daí. Eu digo para vocês, isso tudo é inédito. Eu acho que o Hernani nunca falou abertamente desse jeito. Aqui em Dáquila, alguns de nós já sabem, já conheciam, já sabia bastante dos relatos dele, não em tantos detalhes, até aproveitei aqui para também dar uma sugadinha. Mas, assim, foi realmente um prazer, uma honra aqui. Legal. Agradeço muito. É isso aí, pessoal. Mais para frente, de repente, eu convido para mais um papo, para a gente ter mais histórias, para poder entender tudo isso sobre o Urandir, nosso presidente, sobre a história, os parceiros, a história de Dáquila. Porque o Hernani é muito antigo. Quase uma múmia. Uma múmia, né? Quase. E sabe muita coisa. E aquele negócio, sabe os bastidores. Nós, vamos dizer, sempre estivemos, né, juntos do nosso presidente, tentando ajudar a construir tudo isso daí. Então a gente sabe dos bastidores. Eu acho que é importante dividir isso aí com vocês, porque a gente ouve muita besteira por aí. Muita gente falando besteira, muita gente mentindo. Né? E vocês têm que ouvir de quem convive e conviveu. Né? E tem como tirar as dúvidas, né? Isso aí. Se tiverem dúvidas, comentem aí, coloquem perguntas aqui. De repente, eu posso até fazer, um vídeo de perguntas e respostas aqui com o Hernani. Pode ser. Tá certo? Você tá topa? Certo. Obrigado, Felipe. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, grande abraço. Até mais.